Prefácio. Quando em abril de 1912 o Titanic se afundou no meio do oceano e o meu pai partiu para outro mundo, eu estava em turnê com a minha companhia shakespeariana. Entre os membros dessa companhia encontrava-se um jovem chamado Pardo Woodman, que no próprio domingo em que ocorreu o desastre, o previu enquanto conversávamos após o jantar. Ele não mencionou o nome do barco, nem o do meu pai, mas captou tantos indícios de um desastre no mar e da morte de um homem idoso intimamente ligado a mim que, quando as tristes notícias chegaram, percebemos que ele devia ter estado muito conectado com o que estava prestes a acontecer. Menciono esse incidente porque formou o primeiro elo entre o meu pai e o Sr. Woodman. E como é, em grande parte, devido aos poderes psíquicos do Sr. Woodman, que o meu pai conseguiu transmitir as mensagens contidas neste livro, acredito que isso será de interesse para os leitores e deve ser registado. 15 dias após o desastre, vi o rosto de meu pai e ouvi a sua voz tão claramente como quando ele se despediu de mim antes de embarcar no Titanic. Isso aconteceu durante uma sessão com Etta Britt, a conhecida médium americana de voz direta. Nessa sessão, conversei com o meu pai por mais de 20 minutos. Pode parecer surpreendente para muitos, mas é um facto atestado por todos os presentes nessa sessão. Registrei isso na época num artigo publicado na revista Nash Magazine, que incluía depoimentos assinados por todos os presentes. Desde então, tenho estado em contacto constante com o meu pai. Tive muitas conversas com ele e recebi comunicações que contêm provas definitivas da sua presença contínua entre nós. Posso afirmar com sinceridade que o elo entre nós é ainda mais forte hoje do que em 1912, quando ele deixou o seu corpo físico e passou para o mundo espiritual. Nunca houve uma sensação de separação, embora a ausência da sua presença física tenha sido naturalmente uma fonte de grande tristeza inicialmente. Em 1917, o Sr. Woodman foi dispensado do exército por invalidez e veio ficar conosco na nossa casa de campo em Cobham. Durante a sua estada, recebeu a notícia da morte de um grande amigo seu na frente de batalha. O seu interesse pela comunicação com outro mundo, até então indiferente, tornou-se intenso e ele decidiu investigar por conta própria. É sempre a partida de um ente querido que incentiva fortemente a pessoa a investigar. Não demorou muito para que o seu amigo conseguisse dar-lhe provas definitivas da continuação da sua existência e da sua capacidade de comunicar. As primeiras provas foram dadas através de Walt Peters e seguiram-se outras através da mediunidade de Gladys Osborne Leonard e de amigos dotados de poderes psíquicos. Eu estive presente naquela primeira sessão com o Sr. Peters. O meu pai também estava lá e o seu amigo disse que fora devido à presença e ajuda do meu pai que ele conseguira ter tanto sucesso nessas primeiras tentativas de comunicação. Pouco depois disso, o Sr. Woodman descobriu que possuía o poder da escrita automática e o meu pai e outros em breve conseguiram escrever através dele. O meu pai prefere sempre que eu esteja presente, pois se não estou, ele parece ter mais dificuldade e raramente tenta escrever. Ele explica a necessidade da minha presença desta maneira. Ele e eu estamos tão em sintonia e tão próximos um do outro que ele consegue extrair muita energia de mim. Eu atuo como o elo e formo uma espécie de bateria entre ele e o Sr. Woodman. Eu apenas me sento passivamente enquanto o Sr. Woodman escreve. Normalmente, vejo uma luz ao nosso redor e um forte raio de luz concentrado no braço do Sr. Woodman. Às vezes consigo ver o meu pai e, quando ele está a escrever, sinto sempre a sua presença de forma muito distinta. Recebemos muitas mensagens dessa forma. Durante um período em 1918, realizávamos sessões mediúnicas regularmente todas as semanas, mantendo-nos informados sobre os acontecimentos na frente de batalha e sobre o que estava prestes a acontecer. Muitas vezes éramos avisados sobre eventos dias antes das notícias chegarem pelos meios convencionais. Em certa ocasião, o meu pai forneceu-nos as próprias manchetes que apareceriam. E apareceram nos jornais na semana seguinte. Vale ressaltar que o Sr. Woodman e o meu pai se encontraram apenas uma vez antes da sua morte. Eu apresentei o Sr. Woodman ao meu pai pouco antes de ele partir na viagem do Titanic e eles mal trocaram 2 ou 3 palavras. Portanto, o Sr. Woodman nunca conheceu o meu pai pessoalmente, nem teve contacto com os seus escritos ou com o seu trabalho. No entanto, a composição e a formulação das mensagens são do meu pai, e até o estilo de escrita é típico dele. O Sr. Woodman escreve com os olhos fechados e muitas vezes segura um lenço sobre eles.
Algumas das melhores mensagens foram dadas na penumbra, quando era impossível para mim acompanhar o que estava a ser escrito, e ainda assim as palavras nunca foram sobrescritas. A escrita às vezes parava enquanto o meu pai, evidentemente, lia o que fora escrito, e alterações eram feitas, com os I pontuados e os T cruzados corretamente. Era um hábito do meu pai, enquanto estava entre nós, rever o seu texto e cruzar os T e colocar os pontos nos I. Esse hábito era conhecido apenas por alguns, e certamente era absolutamente desconhecido pelo Sr. Woodman. Duas das mensagens obtidas dessa maneira já foram publicadas. Foram dadas pelo meu pai para o dia do armistício de 1920 e 1921. No caso da primeira, não fazíamos ideia de que ele planeava transmitir uma mensagem. Alguns amigos, incluindo o Sr. Woodman, estavam a tomar chá com a minha mãe e comigo no domingo anterior a 11 de novembro. Estávamos a conversar sobre vários assuntos, quando de repente senti o meu pai entrar na sala e pude perceber, pela sensação que ele me transmitiu, que queria que lhe dessemos uma oportunidade para escrever e que era urgente. Era impossível arranjar isso para aquela noite, então marcamos um encontro para a noite seguinte. O Sr. Woodman chegou por volta das 9 horas. Ficamos a conversar junto à lareira por alguns minutos. Então sentimos o meu pai entrar e logo começamos. A atitude do meu pai era exatamente a que costumava ter quando estava aqui fisicamente e queria realizar algo importante. Ele precisava de se concentrar apenas naquilo, sem se distrair com mais nada. Assim que nos sentamos, a mão do Sr. Woodman começou a mover-se e o meu pai escreveu as seguintes palavras: "Tenho a minha mensagem pronta e, se vocês não interromperem, espero conseguir transmiti-la." Ele escreveu a uma velocidade tremenda e em cerca de meia hora tinha comunicado a sua mensagem. Após terminar, deu instruções para que fosse lida e pontuada se necessário. Depois deixou-nos, sem dizer uma palavra sobre qualquer outra coisa. Foram 30 minutos intensos para todos nós, mas valeu a pena. A mensagem foi impressa no dia seguinte e muitos milhares de cópias foram distribuídas àqueles que visitavam o cenotáfio naquele ano. A mensagem de 1921 foi transmitida da mesma maneira e milhares de cópias das duas mensagens, agora impressas em forma de panfleto, foram distribuídas no dia do armistício de 1921. Foi logo após transmitir esta última mensagem que o meu pai expressou o desejo de que fizéssemos sessões mediúnicas para receber as mensagens contidas neste livro. Já há algum tempo, tínhamos a sensação de que ele desejava que realizássemos sessões para receber uma série de mensagens. No entanto, pedimos que, se esse fosse o caso, ele nos desse instruções definitivas por meio de uma fonte externa. Assim foi. Ele pediu à senhora Kelway Bamber, autora de Claude's Books, numa sessão que ela estava a ter com a senhora Leonard, para confirmar que queria que realizássemos as sessões para receber uma série de mensagens que relatariam a sua chegada e algumas das suas experiências no outro lado. Tanto o Sr. Woodman quanto eu somos pessoas ocupadas e só podemos dedicar aos assuntos psíquicos o tempo livre que temos depois do nosso trabalho habitual. Foi difícil encaixar os horários. Por isso, passaram-se alguns meses até concluirmos a recepção das mensagens. Todas foram dadas da maneira já descrita. Elas não foram consecutivas, mas foram dadas instruções definitivas sobre como toda a série deveria ser organizada. O prefácio escrito por meu pai explica o seu objetivo ao escrever este livro, portanto não há necessidade de detalhá-lo aqui. Quando começou, tinha em mente um livro um pouco mais longo, mas decidiu a favor de um livro curto, pois é mais provável que seja lido, pode ser publicado a um preço razoável e tem a possibilidade de alcançar mais pessoas. Todos que trabalharam com o meu pai saberão que tal raciocínio era característico dele. A fotografia apresentada na folha de rosto deste volume foi tirada pelo Círculo de Crewe, no outono de 1915. Na primavera daquele ano, conheci o Sr. Hope e a Sra. Buxton na casa de um amigo, em comum em Glasgow, e eles gentilmente convidaram-me a visitá-los em Crewe, caso eu tivesse a oportunidade de lá ir. Logo após regressar a Londres, o meu pai pediu-me para organizar uma viagem a Crewe, pois disse que queria tentar aparecer na mesma fotografia que a minha. Assim, organizei-me para passar um fim de semana com alguns amigos em Crewe e fazer algumas sessões com o Sr. Hope e a Sra. Buxton. Comprei uma caixa de placas em Londres, ele veio comigo, e posso dizer com sinceridade que essa caixa nunca saiu da minha vista ou da minha posse durante todo o tempo que estive lá.
Até adormeci segurando-a firmemente entre as mãos. Tivemos a nossa primeira sessão no sábado, altura em que obtive 2 imagens adicionais, nenhuma delas se assemelhando ao meu pai. Uma delas era de interesse porque era a foto de uma senhora que tinha aparecido numa placa com o meu pai quando ele estava a fazer experiências com o Sr. Borsnell, nos anos 90. Levei comigo a caixa, contendo as restantes placas após a sessão de sábado. Comprei outra caixa de placas em Crewe e levei ambas para a sessão de domingo. Não usamos a minha primeira caixa nessa sessão e eu mantive-a o tempo todo escondida no meu vestido. Sentamo-nos ao redor da mesa, colocando as nossas mãos por cima e por baixo da segunda caixa por alguns minutos. Depois, segurei a caixa por 1 minuto contra a testa da Sra. Buxton. Em seguida, fui instruída pelo guia do Sr. Hope a levar a caixa para a sala escura. A caixa não havia sido aberta, nem as placas expostas à luz. Quando eu estivesse na sala escura, deveria abrir a caixa e retirar as 2 placas inferiores, tomando cuidado especial para notar qual era a placa de baixo, e então revelar ambas. O Sr. Hope deveria entrar comigo, mas não tocar na caixa ou nas placas. Segui as instruções. Notei que a placa inferior nem sequer estava embaçada e que na outra placa havia 2 mensagens. Uma do arquidiácono Coley, lamentando a incapacidade de meu pai de escrever. Outra do Sr. Walker, pai do meu anfitrião. E num canto da placa, um contorno tênue do rosto de meu pai. Quando regressei ao encontro dos meus amigos naquela noite, tivemos uma sessão na qual o meu pai expressou a sua grande decepção por não ter conseguido reproduzir a sua foto. "É tudo culpa minha", disse ele. "Estou tão empolgado com a ideia de conseguir a minha foto ao lado da sua, depois de ter estado supostamente morto por tantos anos, que estrago as condições ideais. No entanto, muitos prometeram ajudar-me amanhã, e se eu falhar novamente, temos algo preparado para evitar que você fique tão desapontada." Na manhã seguinte, fui para a minha última sessão. 2 das minhas próprias placas foram usadas. Em ambas há fotos do meu pai. Uma está reproduzida neste livro. A outra é um rosto do meu pai em grandes proporções, que me cobre completamente. Agora que espero ter-vos dado uma pequena ideia de como essas mensagens foram obtidas e apresentei as nossas razões para acreditar que realmente vem do meu pai, sinto-me satisfeita em deixar que a Ilha Azul, experiências de um recém-chegado além do véu, cuide do resto. Tenho a certeza de que será do interesse de muitos e, se despertarem alguns, uma compreensão mais profunda do que está por vir e os impulsionar a buscar provas mais claras por conta própria, então os 3 principais envolvidos em comunicar essas mensagens ao público, o meu pai, o Sr. Woodman e eu, ficarão amplamente satisfeitos. Stell W. Stead, setembro de 1922.